Agora chamo o próximo expositor, Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Paraná, que falará pela Escola de Gente, Comunicação e Inclusão. Cumprimento Vossa Excelência, que é contemporâneo de Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, meu e também do ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Ricardo. Excelentíssimo ministro Dias Toffoli, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, senhoras e senhores, eu quero cumprimentar todos, dizer da minha alegria e da minha honra em estar aqui com a possibilidade de contribuir para essa discussão tão relevante. Senhores ministros, senhoras e senhores, eu vou defender uma tese que até agora não foi cogitada, não foi trazida nessa audiência, então me permitirei, se me derem licença, tratar de pontos relevantes acerca da Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Eu tive a oportunidade de participar em loco, lá na Organização das Nações Unidas, em 2006, da conclusão desse texto. Estava dando apoio à delegação brasileira, convidado pelo terceiro setor. A primeira questão que eu gostaria de trazer é que essa convenção nasceu de um consenso mundial. Ela foi efetivamente ditada por pessoas com deficiência de todo o mundo. Os diplomatas simplesmente referendaram o seu texto, não houve interferência, foi uma ação direta, um consenso mundial, construído pela participação direta de pessoas com deficiência sob o lema Nothing about us without us, ou seja, é uma ideia construída por pessoas com deficiência que querem participar das discussões que lhes dizem respeito. Defenderei, ministros, senhoras e senhores, que a ratificação da Convenção, com fulcro no parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, deu a essa norma internacional, a esse tratado, foro de norma constitucional. É uma emenda constitucional. E como poderei explicar com mais detalhe, com mais atenção, o artigo 24, ele, a meu ver, não permite a recepção do artigo 208, quando estabelece que a educação especial deve se dar preferencialmente na escola regular. É claro que o artigo 208 foi relevante, ele foi muito importante, porque veio num momento em que a preferência pela escola regular para pessoas com deficiência foi um grande avanço. Mas hoje esse paradigma da integração da pessoa com deficiência, que fala em mera preferência da escola regular, está superado. Porque o artigo 24 da Convenção, insisto, não dá a opção. A educação deve se dar exclusivamente no sistema geral de educação, sob um sistema inclusivo. Qual é a diferença do modelo integrativo para o inclusivo? É que no integrativo, as pessoas com deficiência, por esforço próprio, poderiam ser integradas à sociedade. A sociedade não deveria lhes impedir o acesso. No modelo inclusivo, isso se dá de forma diferente. A inclusão implica em que a sociedade se estenda, alcance as pessoas e as abrace, as acolha, traga-as para dentro do convívio social. Veja, o artigo 1 da Convenção que adota o modelo político de deficiência, quando diz que a deficiência é resultante dos impedimentos físicos, mentais, intelectuais e sensoriais, os quais, em combinação com diversas barreiras, podem impedir, vejam, a participação da pessoa com deficiência em sociedade. Já esse modelo é um modelo em que a deficiência está na sociedade e não na pessoa. Já se disse aqui que se abandonou o modelo médico em que a deficiência era definida pelo CID e que era definida pelo decreto 3298 no Brasil como uma pessoa incapaz de realizar os atos normais da vida. Ora, esse modelo do capacitismo foi abandonado pela Constituição atual ao ratificarmos a Convenção da ONU. Já o artigo 2 define a discriminação contra a pessoa com deficiência como qualquer diferenciação, exclusão ou restrição que acarrete ou que tenha resultado
né, objetivo, que tem a finalidade ou resultado objetivo de restringir direitos de pessoas com deficiência. Mas ela tem uma grande inovação no conceito internacional de discriminação, porque ela diz que a recusa de adaptação razoável do meio também é discriminação, insisto, norma constitucional. A recusa de adaptação razoável significa não adotarmos uma adaptação mais ou menos, não é isso. Razoável aqui deve ser entendido como a própria Constituição esclarece no mesmo artigo 2 da Convenção Constitucional, que é toda modificação ou ajuste adequado e proporcional, ou seja, há que haver adequações, há que haver ajustes. Não é possível que uma escola comum não enquadre, não se adapte, porque a recusa de adaptação é discriminação. E a Lei Brasileira de Inclusão tipifica a discriminação contra a pessoa com deficiência como crime. Isso é muito sério no modelo brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, não pode haver recusa de adaptação, ajuste proporcional e adequado do meio. Então, a escola comum deve estar aberta para todos. Então, por mais importante que tenha sido o artigo 208, não é mais a norma que dirige constitucionalmente a matéria, ela está concentrada no artigo 24, sob a égide do princípio de que não deve haver discriminação, isso está no artigo 3 da Convenção, não deve haver discriminação contra a pessoa com deficiência, deve-lhe ser garantida igualdade de oportunidades. A deficiência, vejam que bonito isso, está como princípio constitucional no Brasil. A deficiência deve ser tida como algo inerente à diversidade humana, como é o gênero, como é a orientação sexual, como é a raça. Enfim, é algo, apenas isso, não é uma doença, não é uma incapacidade, mas é algo inerente à diversidade humana. Portanto, vejam, não é possível impedir que as crianças que não tenham deficiência convivam com crianças com deficiência. Trata-se de um aprendizado fundamental para que as crianças entendam a importância da diversidade. Eu tenho certeza que se a escola inclusiva se tornar uma realidade concreta no Brasil, não precisaremos mais de ação afirmativas como a lei de cotas para pessoas com deficiência no trabalho, porque todos vão aprender a lidar com a deficiência como um potencial. Não precisaremos mais de manter pessoas surdas em guetos institucionais. Aliás, com todo respeito, eu tenho muito respeito a todos que defendem a escola especial, que foi importante numa determinada época, mas convenhamos, manter as pessoas isoladas em escolas especiais é mantê-las num gueto institucional. A história humana já superou o momento dos guetos. Nós temos que trabalhar no conceito de uma sociedade inclusiva. Firmemente, com convicção, não há alternativa. O artigo 24, como eu dizia, não permite alternativa. Então, reafirmo, o advérbio preferencialmente contido no artigo 208 não foi recebido pela nova ordem constitucional. Não há, no artigo 24, qualquer possibilidade disso. Mesmo as estratégias que ele determina que se utilizem para o estímulo à linguagem brasileira, à língua brasileira de sinais, o estímulo ao braille, etc., tudo isso deve se dar no modelo da educação geral, sob a meta, isso está também no artigo 24, da inclusão plena. Então, não podemos recuar. O decreto, a meu ver, é inconstitucional, porque implica um recuo. O artigo 4 da Convenção, senhoras e senhores ministros, ele estabelece que os Estados-partes, a partir da ratificação, devem revogar toda a legislação incompatível com a Constituição. Vejam, o artigo 208, quando fala em preferencialmente apenas na escola regular, está incompatível com o artigo 24. Não há possibilidade nem de ponderação entre eles, porque é uma incompatibilidade intrínseca entre o artigo 24 e o artigo 208 da Constituição. É claro que, insisto, ele foi importante num determinado momento, mas um momento já passou. Agora não há possibilidade de tergiversação. Temos que trabalhar firmemente na escola inclusiva. Eu quero deixar claro que eu fui o primeiro membro do Ministério Público cego do Brasil e também o primeiro membro da magistratura cego do Brasil. Não sou mais o único, o que é melhor.
nem no Ministério Público, nem na magistratura. Mas isso se deve à opção firme da minha mãe, que tinha apenas o ginásio na época, né? Que acreditava na escola comum. Eu fui impedido de estudar em algumas escolas comuns, mas fui muito bem recebido pelo Instituto Educacional João 23 de Porto Alegre e também pela Escola Joana d'Arc de São Paulo, que me deram a oportunidade de, sim, acreditar que é possível superar o que parece impossível. Então, era impossível, no momento que eu fiz a faculdade, um menino cego ser juiz. Era impossível um menino cego ser do Ministério Público, não é mais. Então, o parâmetro da possibilidade, com todo respeito aos que pensam de forma diferente, é algo que é mutante, é mutável e deve ser assim. Devemos avançar firmemente na crença da inclusão plena. Como dizia Eduardo Galeano, a utopia é simplesmente o sol que está no horizonte e nos estimula a caminhar para frente. O que era utopia ontem não é mais hoje e não será mais amanhã. Então, temos que acreditar na inclusão como modelo inflexível. Obrigado. Agradeço ao doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Paraná, que falou pela Escola de Gente, Comunicação e Inclusão.